Olá, caros devotos! Estamos aqui no Convento de Santo Antônio, na sala de imprensa Frei Ayrton, nessa 12ª noite da 200ª, 60ª trezena de Santo Antônio. E nós estamos com esses três jovens, o Jefferson, o Eduardo e o Felipe. Pois é, Jefferson, Eduardo e Felipe são vocacionados. E o que são vocacionados? Eles mesmos vão falar. Fala um pouquinho, Felipe, o que é ser vocacionado? Vocacionado é escutar o chamado de Deus, descobrir qual é a vontade de Deus, buscar, procurar, e nessa busca, procurar, aqui nós estamos. No caso, procurar para seguir os passos como sacerdote, não é isso? Ou sacerdote ou um No religioso. caso, por ser frade, né, é ser um capuchinho da ordem, como é deste convento, né, da província dos capuchinhos. A gente faz o vocacional para ser frade, mas você também pode ser sacerdote sendo frade. Mas, por exemplo, tem uns que preferem ser sacerdotes, mas não serem religiosos. Aí preferem só ir para um seminário e ali seguir a vida, né, da vocação sacerdotal. E é isso mesmo, existe essa diferença. E como surgiu o desejo no coração de ser um vocacionado? No meu caso, foi bem o acaso mesmo. Né? Eu estava na festa do padroeiro, um amigo ele me falou do encontro vocacionado aqui, da Igreja do Galo, né? Como é conhecida no nosso estado. E aí eu procurei saber, né, no Instagram do Convento de Santo Antônio, vim para conhecer em primeiro lugar, mas já conhecendo aqui, já me identifiquei com o ambiente, né, com carisma de vida, e aí fui florescendo a vocação. E aí a gente está nessa fase de descoberta. Né? Mais para frente a gente vai ter semana de convivência, vai ter mais encontros vocacionais, até de fato ser um possível candidato e ser um postulante. No caso, candidato é quem já está prestes a ser escolhido, no caso do Felipe, não é isso? Isso. Eu e Jefferson somos um dos candidatos do próximo ano. Sim, você e o Jefferson. Isso. Eduardo ainda não. Ainda não, por causa da idade. Ah, e qual a idade? Tenho 15 anos e também ainda temos estudos para completar. Que o recomendado, que a ordem prefere, é que antes, assim, pelo menos tenha os estudos, assim, completos, porque, por exemplo, se ele decide sair da ordem, Sim. o que acontece? Ele iria ter pelo menos uma vida, né? Assim, uma Entendi. profissão, algo assim. Interessante. E qual a idade de vocês dois? 28, 18. Mas os são bem agora novos, nós três temos mais 5 que não puderam estar que não puderam estar. aqui. Entendi. É bem legal, bem legal. E os encontros vocacionados são aqui mesmo? E o que é que vocês estão achando da nossa presença? Olha, foi a primeira vez que eu vim participar, né? Eu acompanhava já o Convento de Santo Antônio, a Igreja do Galo, as redes sociais, vinha já participar de missa, mas nunca tinha visto a trezena. E o responsável no final me chamou muita atenção, né? Ele me tocou, ele me fez de fato elevar a minha prece, o meu pedido e ter uma conexão maior com Santo Antônio. Né? Eu fiz um pedido mais cedo, na trezena, e fui atendido no meio da trezena. Eu estava servindo a missa e Santo Antônio me alcançou essa graça. Mas no caminho vindo para cá, eu lembrei muito de Santa Dulce, os pobres que tinham devoção a Santo Antônio. Isso mexeu também comigo. Então, eu achei muito bonita. Parabenizar a toda a equipe, né, do povo de Deus que está envolvido da trezena e também dos irmãos capuchinhos que estão aqui neste nosso convento. E a primeira trezena? Já é a segunda. O ano passado também, Como vocacionado? sim, como vocacionado. O ano passado eu vim, participei do encerramento da missa, servi, e esse ano também já é a segunda vez. E o que você está achando da trezena? Muito bom. Só admiro cada vez mais quando eu venho aqui. Admiro também o empenho de cada pastoral. Admiro cada esforço de cada um. É bem interessante o esforço de cada um pela delicadeza, a beleza, o cuidado com o ambiente. Muito bom. Até porque, por a gente ser uma igreja conventual, né, já é um pouco diferente das igrejas que fazem paróquia, né? E você, Eduardo, quer dizer a primeira trezena? Também, para mim, a primeira trezena que eu participo, né? Mas só dessa primeira, é muito interessante ver o zelo, né? Até como eu comentava, assim, toda a ornamentação das flores, eu sempre acho muito belo, né? E eu acho muito interessante que no altar tem vários
arranjos de flores. É um cuidado, é um zelo pela liturgia toda, assim, que é muito belo de ver. É como eu sempre gosto de falar, né? É lindo demais ser católico, né? A nossa religião ela é muito abençoada, muitos dogmas, muitos mistérios, e é lindo demais a gente estar aqui. Vocês vocacionados para serem religiosos, a gente como leigo, né? Trabalhando, cada um fazendo seu trabalho, é muito bonito de se ver. E é mais ou menos isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar um recado aí para quem ainda não conhece a 300, melhor para quem ainda não conhece o nosso convento, vir conhecer, e também para quem se sentir tocado e quiser participar dos encontros vocacionais, o que é que precisa fazer? Quais são os pré-requisitos? Fala aí, veterano. Veterano que fala. Eu aconselho todos a vir, convido todos a participar dessa trezena. Como eu já falei, é uma trezena muito forte, gratificante, muito bom estar aqui. Recomendo que todos venham, participem e vejam qual é a sensação forte de estar aqui. A presença muito forte de Santo Antônio aqui. Venham, participem, venha também gastar seu dinheiro aqui nos alimentos, ajudar na despesa, né? Bota o efeito na caixa registradora. Tá. Venham, vai ser muito bom, vai valer a pena seu esforço estar aqui. E para participar do encontro vocacional? Participar do encontro vocacional, entra pelo contato da secretaria do convento ou Instagram e fala que tem um desejo, um chamado. Escutou o chamado de Deus e quer participar dos encontros vocacionais. E se você sente também um pequeno, mesmo que pequeno, assim, curiosidade, mas quem sabe, tente buscar mais. Vai que seja um chamado de Deus mesmo, né? E corresponder a esse chamado de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Tenha certeza disso e não tenha medo, porque se não for, não vai ser. Mas e se for? Não custa tentar, né? É verdade. Eu sempre gosto de dizer que é melhor a gente se arrepender de algo que tentou e deu errado, né? Ou me arrependi, do que ficar aquela dúvida, por que eu não tentei, né? É verdade. E é bem interessante também que, se vocês parar para avaliar, é bem interessante o chamado que Deus chama a cada um, né? Ele me chamou através de um sonho, não conhecia o convento, ele me chamou através de um sonho. E através de um sonho, procurei entrar em contato com o convento, entrei em contato, participei do primeiro encontro vocacional, depois do segundo, Deus iluminou a minha mente e fez eu convidar também Eduardo. Mas eu ia perguntar agora, que o Jefferson falou, o Felipe falou, só faltou você falar como foi o seu chamado, né? E o meu chamado foi, assim, bem interessante, porque desde, assim, de um tempo antes dele me chamar, eu senti um chamado de Deus para uma entrega maior. Era na minha oração, eu sentia no meu coração o desejo de uma entrega maior. De um desejo de se dar mais, de se ofertar mais a Deus. E de como eu poderia fazer isso, porque Deus me chamava para isso. E aí, quando ele me apresentou isso, eu me lembrei muito da vida de São Francisco e o quanto que eu achava belo a história de São Francisco e quanto que eu me identificava, né, com todo o desejo dele de ser humilde, da humildade, né, tanto da vida de oração, e é um espelho, né, que nos deseja fazer ser semelhante a ele. E também eu acho que um grande intercessor e que me deseja ser também, para ser vocacionado, é outro santo, que é São Padre Pio. Sim, claro. Que também foi capuchinho. E é muito bom saber que a gente ainda tem vocações, pessoas que se sentem tocadas, né? Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, da tecnologia, de todas essas benesses, facilidades, né? É muito bom a gente ver que ainda tem gente que sente o chamado de Deus, que tem essa vontade que o jovem Eduardo, de apenas 15 anos, tem de querer se entregar mais. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Parabéns essa intenção de vocês de querer servir mais ainda na Igreja de Jesus Cristo. E só desejo a vocês boa sorte. A caminhada não é fácil, né? A cruz é pesada, mas com certeza Deus não dá uma cruz tão pesada que nós não possamos carregar. Não é verdade? E vamos rezar por vocês. E você que está aí, não se esqueça,
curta e compartilha. Vem gastar dinheiro. Vem gastar dinheiro aqui que ainda dá tempo. Paz e bem a todos.